Olá, meu nome é João Montanaro, eu sou ilustrador, e aí eu vou mostrar para vocês agora o processo de uma ilustração para um livro infanto-juvenil. O que vocês estão vendo aqui agora não é a ilustração pronta, é na verdade uma opção que eu fiz e que bateu na editora e eles sugeriram mudanças de posição para que a personagem fosse mostrada melhor. E aí, a partir disso, agora eu vou mudar, fazer outro desenho com base nas observações que eles me mandaram. Eu estou utilizando o iPad Pro e dentro dele o Procreate, que é um programa específico do iPad Pro para fazer basicamente tudo. E junto com isso, referências e por aí vai. O conto que me passaram é uma adaptação da história de Atalanta, ou Atlanta, que é um daqueles mitos gregos da jovem princesa que é criada por ursos, porque o pai queria um filho e não uma filha, e aí ela vive entre caçadores, depois de ter sido criada por ursos, acaba voltando para o palácio, mas é essa grande guerreira que se recusa a casar com qualquer um, então ela estipula um desafio, aquele que ganhasse dela correndo teria a mão dela, e ninguém consegue. Com o detalhe de que quem não consegue, quem desafiava ela e perdia, ela matava. Então ela mata muitos homens, até que um camponês, um garoto, tenta, mas parece que ele sentia de verdade, e ela também foi com a cara dele, então o garoto vai lá e pede ajuda para os deuses, e Afrodite vai lá e dá para ele maçãs douradas, que ele deixa cair durante o percurso, e por serem tão douradas e bonitas, a Atalanta presta atenção nas maçãs e não na corrida, e aí ele faz isso 3 vezes, em momentos em que ela está quase chegando, e aí acaba ganhando nessa trapaça. E ela parece que está satisfeita com isso, e eles vivem felizes para sempre, até algo melhor acontecer. Então eu mandei essa opção, que é ela com arco e flecha, ela é uma grande arqueira, mas acharam melhor mudar, ter uma referência mais renascentista, algo nessa linha, ou que tem um perfil mais das estátuas. E aí agora eu vou tentar criar isso. Aqui embaixo tem um pequeno guia, que é uma parte da página que eu uso para ter a referência da proporção do desenho, o quanto ele vai ocupar da página. Na verdade, eu precisava de uma outra guiazinha melhor, que eu acho que tá aqui. Essa é uma das outras ilustrações. Ah, não tem. O que eu fiz? Peraí. Aqui eu tenho. Eu vou copiar. Jogar aqui. Pronto. Agora eu tenho a referência exata do tamanho que eu estou fazendo todos esses desenhos. A partir disso, levando em consideração também a paleta que me foi dada. Isso no Procreate é legal, que eu venho aqui, eu posso criar diferentes paletas para diferentes trabalhos.
e as cores ficam sempre salvas, então não preciso ficar carregando de um arquivo para o outro uma layer com todas as paletas, eu posso apenas deixar salvo no próprio programa. Isso o Photoshop também faz, mas eu considero no Procreate mais simples de fazer. Então, agora pensar em posições com a personagem, tendo em referência isso que me mandaram. Eu gosto desse detalhe aqui, dessa coisa. Talvez algo nesse estilo. Apesar de usar o Procreate, ele não difere muito da maneira de se usar o Photoshop e as ferramentas. Então, para quem está mais acostumado com o Photoshop vai perceber que muitas das coisas dá para fazer muito bem nos dois programas. Esse primeiro esboço aqui, essa primeira passagem, eu tô só tendo manchas, tentando definir melhor as proporções antes de sair para os detalhes. Fazer tudo em cima do outro, grosso. Sem me preocupar com detalhes, só com definição das proporções. Isso eu acho que funciona. Sempre é bom também inverter para ter certeza que você acertou as proporções, se tem alguma coisa muito errada. Aqui eu já fiz um erro muito comum e triste, que é desenhar na layer errada. Eu desenhei na layer das minhas guias, mas tudo bem, eu já tenho ela no meu copy-paste. Vou colocar uma por cima da outra. Essa daqui eu diminuo a opacidade.
E começo a refinar esse desenho aqui. Vou subir um pouco mais tudo. Esse braço não esteja tão reto. Uso essa ferramenta de Liquify quando preciso fazer ajustes em que simplesmente selecionar e redimensionar não funciona. Então a gente consegue ver a diferença de como estava e como ficou, sem precisar ter que redesenhar ou deixa eu levar um pouco pra frente. Aqui eu preciso adicionar mais informação.
Muito grosso assim. Essa parte. Dizer assim. Então. Posso talvez brincar com a roupa dela dentro. Primeiro para ter certeza se funciona, se tá ok. Tá. Outro erro bastante comum. Fazer uma cabeça muito grande. Bom, temos uma segunda passada. Vamos fazer uma terceira. E conforme eu vou passando esses esboços, eu vou diminuindo o peso da minha caneta, que isso me faça definir mais os detalhes.
Agora já está bastante definido. Acho que já é um bom caminho para começar a finalizar. Vou subir um pouco o desenho dentro das minhas marcas para melhorar a composição. Mais respiro aqui embaixo. Isso aqui. Agora, tendo em mente que eu vou finalizar o desenho, pelo menos o traço, eu escolho o pincel que eu estou usando para esse trabalho, que é um pincel que emula bico de pena. Então eu faço pressão e ele engrossa a linha, mas ele também tem muitas imperfeições. Então esse ar de ter sido feito sobre a superfície rugosa do papel. Para esse trabalho também eu estou usando muita referência do trabalho desse ilustrador italiano chamado Sergio Toppi. Aquela pasta lá é só referência para usar depois no trabalho. Então o trabalho dele é todo feito na pena, com essas diferenças esse contraste do peso da linha e também o contraste de preto e branco, e tudo isso nessa técnica de rachura que ele faz, dando volume, dando peso
para as formas que ele desenha. Muito, muito, muito incrível. É até chato eu mostrar isso, porque eu não vou chegar nem perto de fazer. Mas é o que eu estava consumindo durante esse trabalho, querendo colocar, emular essas coisas, essas técnicas nos desenhos que eu estava fazendo para o livro. Eu considero essa parte fundamental do processo, ir atrás de referências que te deixem empolgado de fazer o trabalho, porque você vai estar descobrindo, você vai estar experimentando. Por isso eu sempre tento definir uma referência, 2, 3, às vezes bastante distinta do meu estilo usual, no intuito de manter desenhar interessante. Descobri que eu posso fazer isso através do estudo prático, basicamente. E não tem a ver com copiar ou plágio. Não vou usar um desenho dele como se fosse meu, mas eu vou sim ir atrás das soluções que esses profissionais utilizaram e aprenderam para aplicar nas soluções que eu pretendo usar no trabalho que me chamaram para fazer.
Como vai encher esse desenho de rachuras? Temos algumas. Nessa fase da finalização, eu estou só definindo os traços principais, e tentando valorizar ao máximo o contraste das linhas, às vezes num segmento próprio, ter diferentes pesos. Isso contribui para manter o ar artesanal, mesmo tendo sido feito totalmente no iPad, no computador. Eu acho que esses pequenos detalhes de textura, de imperfeição, vendem outra forma de ver o desenho. Ok. Agora vou fazer mais uma layer. Eu tento, sempre que possível, manter a possibilidade de caso de alteração. Eu posso fazer isso da forma mais confortável possível. Então, se eu resolvo fazer as rachuras, como eu estou fazendo em outros desenhos meus, na mesma layer desses traços principais, se porventura pedirem para eu mudar um braço, diminuir o número de rachuras, definir melhor uma parte, essa possibilidade é mais simples do que se eu fizesse tudo junto e precisasse apagar a seção, a parte do desenho que eu teria que alterar, e é tempo jogar fora. Tá tranquilo. A cabeça dela tá uma boa proporção. Agora eu vou diminuir o tamanho do pincel e vou começar a brincar com os linhas.
Quanto mais fina a linha, mais detalhada fica a rachura, mas também mais possibilidade me dá de trabalhar com o que acontece quando eu faço uma linha mais próxima da outra, quando eu faço uma mais distante da outra, quando eu faço coisas tipo essa, linhas curvas, e com isso eu posso modular de detalhe, quanto eu quero que uma região seja escura ou não. Mas também há espaço para rachuras mais grossas, como por exemplo nos cabelos. As rachuras também exigem diversas passadas. Provavelmente não vou passar tudo de uma vez aqui, mas pelo menos uma primeira que define bem onde eu quero e o que eu quero. Depois eu vou com mais cuidado. Tudo separado, mais fácil de editar depois. Quer dizer, não só se o editor quiser mudanças, às vezes eu erro. E se tudo isso aqui, por exemplo, estivesse na mesma lei, eu acho que isso aqui ficou muito pesado, eu precisasse apagar, eu ia ter que ir com carinho para não apagar o traço principal, quando nesse caso é só montar tudo de uma vez.
E tem um outro pincel que eu fiz também que faz rachuras uma passada só, mas eu acho que fica muito artificial se eu usado muito. Então, eu tô usando para detalhes e na hora de fazer a luz também com rachura. Quebra um galho na primeira pessoa. Bom, agora eu vou aplicar eu não tenho certeza se eu vou parar por aí a rachura, mas acho que a segunda cor que esse livro tem vai me ajudar a definir melhor o que precisa de mais volume ou não. Vou melhorar com mais contraste.
esse daqui. Fazer uma máscara. Vou definir. Eu quero que detalhe os olhos. Realmente o flash. Tudo. Essas joias. Que são joias? Eles não faltam no pescoço, né? E, por fim, vou pensar que eu falei que ajuda na hora de fazer a rachura. Vou começar a fazer uma série de detalhes dentro da layer de máscara. Que vão dar mais contraste de luz, através de luz. Tudozinho. Agora eu volto para
de rachuras. Bom, eu acredito que é mais ou menos por aqui. Eu agora vou exportar o desenho, mandar para a editora e ver o que eles acham. Tipo, o que vai vir de alteração a partir disso. Mas já é bem diferente desse aqui. Foi a primeira versão que eu mandei e eles acharam que era melhor com uma nova pose. Então é isso. Obrigado por ter acompanhado. O que eu provavelmente vou mudar disso aqui é tirar e colocar mais rachura, porque tem áreas que precisam de mais contraste que outras, tem áreas em que é melhor menos bagunça e melhor definição, como por exemplo esse cabelo. Melhor nessas áreas próximas à silhueta do corpo dela, dos braços, da cabeça, não apresentarem muito desse ruído, para exatamente não criar ruído. Sei lá, isso é uma impressão pessoal também. Não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Bom, então é isso. Recapitulando o primeiro esboço, marcando a forma da personagem, as proporções e a silhueta.
um segundo esboço, melhor definindo as feições, os detalhes. Um terceiro esboço definindo melhor ainda o que já estava no segundo, na segunda passagem. E aí... uma primeira finalização com os traços principais, que eu dificilmente acabo mudando. As rachuras por cima, dando sombra, dando volume, textura. E aí, em cima disso, a segunda cor base desse livro, detalhes dando luz e melhor volume também. Então é isso. Obrigado por terem acompanhado. Espero que tenha sido um workshop legal de como funciona basicamente fazer ilustrações para livros do mercado editorial, livros infanto-juvenis. Nesse caso aqui é uma série de ilustrações de um livro com diversas contos, e cada conto seria uma ilustração diferente, é uma situação diferente. Então é isso. Obrigado.